Fala rapaziada, salve, salve, mais uma aula, vamos que vamos. Nessa aula a gente vai falar sobre alimentação. Galera, nessa aula a gente vai falar sobre alimentação do ponto de vista da utilidade da alimentação na questão do amansamento, no que ela interfere direta ou indiretamente na questão do amansamento do pássaro. A gente não vai tratar de leguminosas, enfim, de oleaginosas, de sementes, de nada, porque isso varia de espécie para espécie. Cada espécie tem as suas necessidades específicas. É sempre muito interessante vocês buscarem essa parte nutricional diretamente com um veterinário, de preferência um veterinário especialista em aves, tá bom? Acontece muitas vezes o pessoal tirar dúvida com veterinários clínicos que não tem especialização em ave e às vezes o veterinário acaba deixando passar uma coisinha ou outra. É sempre interessante buscar informações com a galera que é realmente especialista. Então vamos lá. A gente vai abordar a alimentação em 3 aspectos diferentes. Saúde do pássaro, isso é muito importante. Enriquecimento ambiental e a utilização dela no treinamento. Então vamos por parte. Saúde. É muito importante que a base da alimentação do pássaro seja de ração extrusada. Por que a base da alimentação seja de ração extrusada? Porque isso é tão específico nesse sentido. A alimentação extrusada ela contém todos os nutrientes que o pássaro precisa para ter uma vida muito boa, para ter uma vida muito saudável. Então, a base da alimentação do pássaro deve ser preferencialmente de ração extrusada. Isso vai colaborar para que a gente tenha um animal mais saudável fisicamente. Um animal mais saudável fisicamente, um animal com as penas mais bonitas, um animal mais vistoso, um animal mais rápido, um animal com a mente física, com a parte cerebral, com os funcionamentos cerebrais funcionando muito bem, um pássaro que não está com dor de barriga, que não está com dor de estômago, um pássaro que não está prostrado, ele evidentemente vai render muito melhor no treino. Infelizmente, poucas pessoas atentam para esse tipo de coisa, principalmente quando a gente fala de mamíferos, principalmente quando a gente fala de treinamento de cães. Então, o pessoal se atenta muito à questão de técnica, de utilização de técnica, de aversivo, de positivo, e acaba, às vezes, deixando passar coisas básicas, mas fundamentais para a questão de você ter um bom rendimento, uma boa capacidade de concentração do teu bicho, que é um animal que está bem, um animal que está fisicamente bem. Então, sempre vale estar observando a questão das fezes, sempre, no caso de psitacídeos, tubulares, verdes, com aquelas pontinhas brancas, um pouquinho só de urina sempre transparente. Então, essas são características de fezes de animais saudáveis. Ausência de coriza, qualquer tipo de corrimento, pássaro que fica muito encurujando também é ruim. Então esse tipo de coisa vale observar e muito disso está relacionado à questão das penas. As penas entregam muito uma alimentação precária, então um papagaio com muitos pontos amarelos que não condizem com a espécie, em locais que não condizem com a espécie, a gente já viu o papagaio completamente amarelo, que é originário de problema de ordem hepática. Então, normalmente, o pessoal que utiliza muito a semente de girassol não é um vilão, tá? Isso é muito importante o pessoal ficar sabendo. Hoje em dia, a galera que está começando agora tem muita aversão à semente de girassol. A semente de girassol é um alimento muito bom, muito nutritivo e é essencial na dieta desses animais. Mas ela não é um vilão, mas ela também não deve ser usada em excesso, não pode ser a base da alimentação do animal. Então, isso é muito importante. A base da alimentação do animal deve ser preferencialmente ração extrusada. Porque um único grãozinho daquele já contém todos os nutrientes suficientes para que o teu pássaro tenha uma saúde muito boa, para que ali existem todos os nutrientes de forma balanceada, para que a espécie que você trabalha, a espécie que você cria, tenha um funcionamento digestivo muito melhor. Ali vai conter todos os nutrientes que o teu pássaro precisa. Então isso é muito importante. O que dá espaço para a gente falar já do segundo ponto, que é a questão dos petiscos que a gente vai usar com o pássaro. É muito importante estar utilizando, variando a dieta do animal. A base deve ser sempre, todo dia deve ser oferecido para o animal a ração extrusada. Mas variar na questão dos legumes, variar na questão das sementes, variar na questão das frutas. Isso vai ajudar muito, isso é muito importante para que a gente saiba o que a gente pode utilizar como petisco. O petisco deve ser sempre a alimentação preferida do animal e essa alimentação ela deve ficar exclusiva para a hora do trabalho, para a hora do treino. Então, não é correto, não é interessante que, por exemplo, o seu pássaro ele adora, vamos usar semente de girassol, para a gente tirar qualquer estigma da semente de girassol. A semente de girassol é um ótimo alimento, ela só não pode ser utilizado como base. Mas, vamos lá,
a própria semente de girassol. Se o seu pássaro gosta muito de semente de girassol, ele larga qualquer coisa para pegar semente de girassol. Essa, por sua vez, não pode ficar à disposição do animal. Evidentemente, ela deve ser travada, ela deve ser guardada, escassez gera valor. Ela deve ser guardada, ela deve ser armazenada para ser utilizada exclusivamente na hora do treino. Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, a Elisa agora está aprendendo a subir na mão, coisa que ela não sabia. Então, para colocá-la na mão, ela só come semente de girassol se ela subir na mão. Então a gente vai lá, que exercícios simples. Mãozinha na frente, vamos supor que o pássaro está onde vocês estão. Mãozinha na frente, segura o petisco e chama. Ela subiu na mão, botou outro pezinho, muito bom, garoto, entrega. E devolvo ela. Então, para eu dar uma semente de girassol para ela, só se ela fizer um exercício que eu quero. Que é um exercício de subir na mão, um exercício muito básico, mas o antigo proprietário não ensinou. Então, esse tipo de... É interessante variar na dieta do animal, na questão das leguminosas, das frutas, das verduras, para que a gente saiba quais os alimentos que os animais preferem e a gente poder utilizar eles na questão do treinamento do animal, para construir certos comportamentos. Então, por exemplo, você quer ensinar teu pássaro a entrar na gaiola. De repente, teu pássaro vive solto, mas a gaiola ela é um equipamento de contenção. Então, chegando alguém na tua casa, uma visita, de repente, que você sabe que... Uma visita, de repente, que chegou um cachorro, ou você vai soltar o teu cachorro não se dá bem com o teu pássaro, ou chegou uma criança na tua casa, vai ficar aquele entra e sai, o pássaro tem asa inteira. Então, para não ter problema, você pede para o pássaro ir para a gaiola. Como é que você vai fazer para o pássaro ir para a gaiola? Você vai pegar o alimento preferido dele, pode ser uma fruta, uma verdura, enfim, o que for, e você vai servir dentro da gaiola. Ele entrou na gaiola, você fecha. E você pode até usar depois que você condicionar, você pode usar uma palavra para isso. Então, por exemplo, aqui se eu pedir para elas entrarem, elas entram. Vamos embora, entra. Elas já sabem, elas entram ali dentro. Elas geralmente já tem um potinho esperando elas, com fruta, com verdura, sempre as que elas preferem. E elas entram e param para se alimentar ali dentro enquanto eu fecho a gaiola. Isso ajuda muito na dinâmica diária para o pássaro. Então, o alimento como petisco, o alimento como prêmio, o alimento na utilização para a criação de comportamento, ele deve ser sempre o alimento preferido do animal. Então, por isso a importância de você variar, para você saber exatamente o que teu pássaro prefere, o que teu pássaro mais gosta de comer, e isso que ele mais gosta de comer vai ser o que a gente vai usar para ele treinar. Terceiro ponto fundamental também da questão da alimentação do pássaro é o enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, para quem não sabe, é um termo que a gente utiliza são artifícios, são hacks, são macetes que a gente usa no cativeiro, no ambiente doméstico, com os animais pets, para simular comportamentos que eles teriam na natureza. Então, por exemplo, esses pássaros, principalmente os citacídeos, eles passam quase que 90% do tempo, 90% do tempo também não, mas grande parte do tempo, eles passam procurando comida. É basicamente o que eles fazem o dia inteiro, eles ficam procurando comida. Então, quando o animal está em cativeiro, ele não tem esse estresse, essa procura o tempo inteiro de ficar procurando comida e de ficar atento a predador e tudo mais. Só que a mente do animal é projetada para isso. A mente do animal é projetada para prosperar no estresse. O organismo do animal é projetado para prosperar no estresse. Então as unhas elas crescem muito rápido para que o pássaro esteja sempre com elas afiadas para segurar nos galhos de árvore. O bico cresce muito rápido. Então, a própria potência do animal, a potência de voo do animal, ela favorece para que o animal voe durante muito tempo, com muita distância, de um ponto para o outro para procurar comida. Então, a gente tenta replicar alguns comportamentos que a gente teria na natureza dentro do ambiente doméstico para que a gente tenha um pássaro mais saudável mentalmente. Então, basicamente, isso é um enriquecimento ambiental. Então, o que a gente faz com relação... Como é que a comida ajuda a gente? Então, por exemplo, coquinhos, aquelas castanhas que o pessoal compra muito no Natal, toda aquela variedade de castanha, ela é muito interessante para que você utilize com a finalidade de enriquecimento ambiental. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar aquelas castanhas maiores, você não vai tirar a castanha de dentro, você vai deixar ela dentro do coquinho e você vai servir aquilo para o pássaro. Então, conforme ele segura naquilo ali e ele tem que ficar quebrando, ele tem que ficar procurando o ponto fraco no coquinho, e ele aperta, ele puxa, ele roda para um lado, roda para o outro, ele abre um buraquinho, consegue tirar um pouquinho da semente, aí ele roda para o outro lado, consegue tirar um pouquinho da semente. Isso gasta energia mental do pássaro. Isso é muito semelhante ao comportamento que ele teria na natureza. Então, esse tipo de atitude é fundamental para que a gente também tenha um pássaro mais tranquilo dentro de casa. É muito interessante você colocar brinquedos, você colocar coisas que vão ocupar a cabeça do pássaro ao longo do dia, mas o mais natural para o animal é gastar energia com comida.
Então, com comida e com interações sociais. Então, se você puder... Eita! Enquanto eu falar, elas vão ficar assim. Os caras não estão aqui, porque senão ela não me deixa falar. Enquanto você estiver utilizando... Se você puder utilizar comida para enriquecimento ambiental, é muito mais interessante. Lógico que o pássaro dentro do cativeiro ele não gasta tanta energia quanto ele gasta na natureza. A gente não pode usar só comida, mas a comida é um elemento fundamental, muito importante e interessante, dá muita produtividade para a gente se ela for utilizada além de evidentemente para a parte de nutrição, para a parte de treinamento, mas também como enriquecimento ambiental, para que a gente consiga com um pássaro mais tranquilo, com a mente mais equilibrada, um pássaro mais relaxado, mais próximo do comportamento natural dele. Esse pássaro, consequentemente, vai ser muito mais fácil da gente lidar. Então, coquinhos, própria semente de girassol, você pode colocar, por exemplo, alimentos que são mais difíceis do pássaro acessar, por exemplo, quiabo. Quando você pega você cortar o quiabo, você pode dar o quiabo inteiro para o pássaro. Arara, por exemplo, pega bem quiabo. E aí você abre dá o quiabo inteiro para ela vai ter aquele trabalho de abrir o quiabo e tirar semente por semente. É muito mais trabalhoso do que se você já dessas sementezinhas expostas. Então esse tipo de comportamento, de buscar pela comida, trabalhar pela comida, faz muito mais sentido para o animal. Isso gera para a gente um animal muito mais relaxado, muito mais fácil de lidar. Tá, beleza? Então esses são os 3 pontos que a gente abordou com relação à alimentação do pássaro, como a gente vai utilizar isso no amassamento. Primeira coisa, a questão da saúde, fundamental, variar basicamente alimentação extrusada, ração extrusada e variar ao máximo que a gente puder para que a gente saiba o que utilizar como petisco e trabalhar também os alimentos como enriquecimento ambiental. Esses 3 pontos unidos ao longo da vida do pássaro vão favorecer demais para que a gente tenha sempre o pássaro, além de muito saudável, com uma mente muito mais relaxada, muito mais tranquilo, com o bico desgastado também, com a patinha, com a unhazinha desgastada, tudo isso vai colaborar, uma coisa vai puxar a outra. Tá beleza? Então essa foi a aula sobre alimentação e até a próxima.